Olá e bem-vindos a mais uma das nossas análises a fundo. Hoje, o tema é daqueles que, parece ser só sobre educação, mas na verdade diz muito sobre o Brasil. Com certeza. É a educação profissional e técnica. A gente tem essa ideia, né, de que existem dois caminhos. Um que prepara para a universidade, O caminho mais, digamos, nobre. exato, e o outro, mais prático, que prepara para o mercado de trabalho. Mas a pergunta é: essa bifurcação precisa mesmo existir? Ela foi construída. Essa é a pergunta de 1 milhão, e a resposta, como a gente vai ver, mexe em feridas históricas do país. Não é uma discussão só pedagógica, é social. E para guiar a nossa conversa, a gente tem um material incrível, um documento base do Ministério da Educação de 2007. Ele mergulha fundo na história, nos desafios, na filosofia. Por trás da tentativa de unir o ensino médio à formação técnica. Então, a nossa missão aqui é tentar desemaranhar esse nó, entender essa divisão e a busca por uma tal formação humana integral. E para entender isso, tem um conceito que vai ser o nosso fio condutor hoje. É a dualidade histórica. Dualidade histórica. É a ideia de que sempre existiu no Brasil uma educação para as elites, mais teórica, acadêmica, né? O passaporte para o poder, Certo? e outra para as classes trabalhadoras, focada no ofício, no fazer, e muitas vezes vista como assistência social ou até uma forma de controle. Entendi. Então, essa tensão é o que explica tudo. Quase tudo. É o ponto de partida. Então, vamos lá. Para entender o hoje, temos que voltar no tempo, onde essa história começa a ganhar corpo. Olha, as raízes são bem antigas, mas um ponto de partida claro é o século XIX. Nessa época, a educação profissional não era, nem é vista como educação, de verdade. Como assim? Tinha um caráter puramente assistencialista. O que isso significa na prática para quem era? Era para os chamados órfãos e desvalidos da sorte. Nossa! Pois é. A ideia não era formar um cidadão, um profissional qualificado. Era dar um ofício para crianças pobres em asilos, para elas não virarem um problema social, sabe? Para não irem contra os bons costumes. Era mais uma ferramenta de controle social do que de educação. Exatamente. Manter a ordem, não promover a ascensão. E quando o Estado entra em cena de uma forma mais organizada? O primeiro passo importante é já no século XX, em 1909. O presidente, Nilo Peçanha, cria as escolas de aprendizes artífices. Ok, agora é um esforço público. É um esforço público, pela primeira vez. Mas a mentalidade ainda era muito parecida. O próprio documento de criação dizia que as escolas eram para os pobres e humildes. Ah, então o estigma continuava. Continuava, o foco era atender a uma necessidade da indústria que estava nascendo, não o desenvolvimento daquela pessoa. Entendi. Então, até aí, a divisão é social, é de classe. Mas quando é que isso vira lei? Quando o sistema oficializa essa separação? Esse é o ponto de virada. Acontece nos anos 40, com a famosa Reforma Capanema. Certo. É ali que a dualidade é cimentada na lei. A reforma cria dois sistemas paralelos que simplesmente não se conversavam. E como eram esses sistemas? De um lado, o ensino secundário, com latim, filosofia, o caminho claro para as elites que iam para a universidade. O caminho propedêutico, né? Isso. E do outro, os ensinos industrial, comercial, agrícola. E a chave de tudo é que quem seguia por esses ramos técnicos estava, por lei, proibido de ir para o ensino superior. Uau! Peraí, então não era só um currículo diferente. Era um beco sem saída legal. Exatamente. O caminho terminava ali. O sistema criava, oficialmente, duas castas educacionais. Que coisa! E essa mentalidade, imagino, foi difícil de quebrar. Muito. Mesmo quando a primeira LDB, a de 1961, tentou corrigir e disse que os cursos eram equivalentes, na prática, nada mudou. Por quê? Porque o currículo do técnico continuava com uma formação geral muito mais fraca, menos ciências, menos humanidades. Então, mesmo que no papel o diploma fosse igual, o aluno não tinha base para competir no vestibular. A barreira continuava lá, só que invisível. Perfeito. Uma igualdade que só existia na lei. E essa tensão toda nos leva a um momento bem radical, né?
Durante o regime militar nos anos 70. Uma tentativa drástica. A Lei 5.692, de 1971, fez algo que ninguém esperava. Tornou a profissionalização obrigatória para todos no ensino médio. Para todos. Sem exceção. Para todos. A ideia, no papel, parecia resolver a questão. Tinha um objetivo duplo. Que era? Formar mão de obra rápida para o tal milagre brasileiro e, talvez mais importante para o regime, conter a pressão dos jovens por vagas na universidade. Que era um foco de contestação política. Exatamente. À primeira vista, parece uma solução para a dualidade. Se todo mundo tem que ter formação técnica, a divisão acaba. Mas, claro, o que aconteceu na prática? O que sempre acontece quando se impõe uma política ambiciosa sem recurso, sem estrutura. As escolas públicas não tinham laboratórios, não tinham professores, não tinham nada. E o que elas fizeram? Improvisaram. Criaram cursos de técnicas de escritório, auxiliar de laboratório, coisas que, na prática, só enfraqueceram a formação geral, que já não era grande coisa. Foi um desastre. E a consequência social disso? Uma fuga em massa. A classe média, que ainda usava escola pública, percebeu que seus filhos não iam passar no vestibular com aquela formação. E fugiram para as escolas privadas. Exato. Que na prática deram um jeito de burlar a lei e continuaram focando só na preparação para a universidade. Que ironia. É a grande ironia. Uma lei que deveria unificar, na prática, cimentou a divisão de classes de um jeito ainda mais perverso. Deixou a escola pública com uma formação fraca em tudo e a privada com um monopólio do acesso ao ensino superior. Que desfecho. Ok, se essa tentativa dos anos 70 foi esse desastre, para onde a gente foi a partir daí? 8 de 1997. O que ele fez de tão grave? Se antes a separação era uma prática, uma consequência, agora ela virou a regra. Explícita e forçada por lei? Forçada por lei? Como assim? Ele proibia a integração. Simples assim. O aluno podia fazer o ensino médio numa escola e o técnico em outra. A tal oferta concomitante. Isso. Ou terminar o médio e depois fazer o técnico. Mas era proibido que uma única escola oferecesse um currículo integrado. Peraí, isso é muito radical. É como se o governo construísse um muro de concreto no meio da escola e dissesse: aqui quem pensa, ali quem faz. E é proibido misturar. É a analogia perfeita. A educação profissional foi literalmente tirada do capítulo da educação básica na lei. Foi a formalização máxima daquela dualidade histórica. Mas por quê? Qual era a lógica por trás de um passo tão deliberado para trás? Não parece fazer sentido do ponto de vista pedagógico. E não fazia. A lógica não era pedagógica, era econômica e política. Esse decreto era parte de um projeto neoliberal maior, influenciado por organismos como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Tinha até um programa específico, o PROEP, que financiava isso. E a ideia era diminuir o papel do Estado, imagino. Exatamente. Ao separar, o governo podia focar em financiar só a parte técnica, vista como um treino rápido para o mercado. E a formação geral, mais cara e complexa, ficava a cargo de outros. E ainda tinha a questão do autofinanciamento, né? Sim. O PROEP incentivava as instituições federais, as melhores, a buscarem seu próprio dinheiro, vendendo cursos, prestando serviços, agindo como empresas. E enquanto isso, o orçamento público para elas era cortado. Era uma mudança de paradigma. E foi tão radical que, como o nosso documento base detalha, uma portaria de 1997 chegou a determinar o corte de metade das vagas do ensino médio nas instituições federais. Metade. MEPAD. E a intenção original, segundo as fontes, era eliminar completamente o ensino médio dessas instituições. Quer dizer que o plano era cortar totalmente o vínculo dessas escolas de excelência com a educação básica. Exatamente. A manutenção de 50% das vagas não foi uma concessão. Foi uma vitória arrancada a muito custo pela comunidade acadêmica que se mobilizou contra o fim do ensino médio federal. Que história! Fica claro que foi um projeto político, mas felizmente o pêndulo voltou a se mover, não foi? Sim, felizmente. Em 2004, um novo governo edita o Decreto 5154, que revoga aquele de 97. Um ato simbólico e prático. Imenso! Ele não só permitiu, como incentivou a reintegração. Foi como abrir as janelas de uma sala que estava fechada há quase uma década. Uma nova chance, como o documento diz. E isso nos traz de volta à questão central.
o que é essa integração na prática? Porque não é só juntar matérias, né? De jeito nenhum. É uma mudança de filosofia muito mais profunda. O conceito por trás é o de formação humana integral. E o que isso quer dizer? Quer dizer atacar a raiz da dualidade, a separação entre o trabalho manual e o intelectual, entre o pensar e o fazer. Gosto da ideia de parar de tratar o aluno como se fosse duas pessoas diferentes dentro da mesma sala. É exatamente isso. A ideia é que o estudante não seja formado só para operar uma máquina, mas para entender os princípios científicos por trás dela, O contexto social, econômico. o impacto cultural que ela gera. É formar um técnico que também é um cidadão crítico. E como essa filosofia se traduz para o dia a dia da escola. O documento baseia isso em 4 pilares inseparáveis. O primeiro, e talvez o mais transformador, é o trabalho. Mas trabalho num sentido de emprego? Não. Trabalho no sentido da atividade que nos define como humanos, a forma como a gente transforma a natureza. Nesta visão, o trabalho se torna um princípio educativo. Ah, então o trabalho não é o fim da educação, mas uma ferramenta para educar. Uma lente para aprender outras coisas. Perfeito. E a partir do trabalho, vem os outros 3. A ciência, que é o conhecimento sistematizado, Certo? a tecnologia, que é a ponte entre a ciência e a produção, e a cultura, que envolve valores, símbolos, artes, tudo que dá sentido à vida. E a integração de verdade é quando tudo isso conversa. Exato. E tem mais um princípio fundamental que o documento aponta. A pesquisa. Sim, a pesquisa como princípio pedagógico. A ideia é que o aluno não seja um receptor passivo de pacotes fechados de visão de mundo. Ele precisa questionar, né? Precisa. A pesquisa estimula a curiosidade, a autonomia, a capacidade de perguntar por quê. É a diferença entre ensinar alguém a seguir uma receita e ensinar a pessoa a ser um chefe. O primeiro segue ordens, o segundo cria, questiona, adapta. Exato. A pesquisa forma cidadãos protagonistas. A filosofia é poderosa, sem dúvida, mas, e aqui entra o lado mais cético, como tirar uma ideia tão ambiciosa do papel? O documento é bem honesto sobre os obstáculos. E o primeiro é sempre o mais óbvio: dinheiro, o financiamento. O documento aponta uma contradição brutal. O ensino básico regular tem o Fundeb, uma fonte mais estável. Uhum. Já a educação profissional sempre viveu num limbo financeiro. E o texto traz um dado para ilustrar isso que é francamente chocante. É um dado que diz tudo. Em 2005, um ano depois do decreto da integração, o sistema C, Senai, Senac, que são privados, mas recebem verba pública, Certo. arrecadou cerca de 5 mil milhões de reais. 5 mil milhões. E a Rede Federal de Educação Profissional, a rede pública, que deveria ser a ponta de lança dessa nova política, Recebeu cerca de 600 milhões. espera aí, 5 mil milhões contra 600 milhões, a diferença é... É de quase 10 para 1. Isso não é um detalhe de orçamento, é uma declaração de prioridades. O dinheiro público estava financiando massivamente o sistema paralelo, enquanto o sistema que deveria integrar a educação definhava. De estudos sobre onde estavam o poder e os interesses. E o dinheiro é só o começo. O segundo desafio gigante é o quadro docente. Faltam professores. Faltam professores com formação para atuar nesse modelo. Não basta um engenheiro dando aula de mecânica e um professor de história na sala ao lado. É preciso um educador que construa pontes entre as duas coisas. E o terceiro obstáculo, imagino, é fazer todo mundo conversar. Exatamente, a colaboração. O Brasil é uma federação, precisa de uma articulação afinada entre governo federal, estados, municípios. E, historicamente, essa colaboração na educação é muito frágil. É como tentar montar um carro com equipes que não se falam. O resultado não vai ser bom. E, por fim, o desafio talvez mais difícil, que acontece dentro da escola. Qual seria? A construção coletiva do projeto político-pedagógico. Ou seja, não adianta uma ideia genial em Brasília imposta de cima para baixo. A comunidade escolar tem que abraçar a ideia. Tem que se apropriar, acreditar nela e construir seu próprio caminho, adaptado à sua realidade. A mudança tem que vir de dentro para fora. Que viagem. Então, para amarrar tudo, a gente passou por uma longa história de separação, uma dualidade, que no fundo espelha a nossa desigualdade social. Vimos como isso foi cimentado em lei, como uma tentativa de unificar nos anos 70 falhou espetacularmente,
E como nos anos 90 se chegou ao ponto de proibir a integração. E depois, a partir de 2004, essa virada de chave, uma proposta ambiciosa baseada na formação humana completa. Mas que, como vimos, enfrenta desafios gigantescos. Enormes. E a grande lição que fica para mim é que a integração não é só um arranjo de currículo. É uma aposta política e filosófica. É sobre juntar o pensar e o fazer. E isso nos deixa com um último pensamento para reflexão. Uma provocação que vem do próprio documento. Ele sugere que este modelo de ensino médio integrado, por mais ideal que pareça, é, na verdade, uma solução transitória. Transitória, uma travessia. Por quê? Porque a nossa profunda desigualdade força muitos jovens a terem que escolher uma profissão muito cedo, por pura necessidade. A integração é a melhor resposta para essa realidade, pois oferece uma profissão sem sacrificar a formação geral. Entendi. Mas a provocação final é: o que aconteceria se essa travessia fosse um dia completada? Como seria uma sociedade onde todos os jovens, independentemente da classe, tivessem o direito e as condições para ter uma formação integral, completa, até o fim do ensino médio, sem a pressão de escolher uma profissão por necessidade? Que tipo de trabalhadores, de cidadãos e, no fim do dia, que tipo de sociedade isso poderia criar?